Tribunal de Justiça decidiu agora pela manhã que os agentes penitenciários terceirizados podem usar armas e fazer a escolta de presos. O Sindicato dos Agentes alegava que essas prerrogativas seriam apenas dos agentes concursados. A decisão encerra, por hora, uma briga judicial que já durava 6 meses. O Pleno do Tribunal de Justiça retomou hoje, após 6 meses, o julgamento do processo em que os agentes penitenciários concursados pedem que os agentes contratados sejam proibidos de realizar a escolta de presos e utilização de armas de fogo. O julgamento foi cercado de debates entre os desembargadores. Na prática, se tira a arma do agente penitenciário, inviabiliza esse sistema. O único desembargador que pediu para que os agentes terceirizados fossem desarmados foi Paulo Lima, porque, segundo ele, a lei não permite. Os terceirizados não podem utilizar. Essa é a nossa tese que eu estou respaldado em toda a legislação. A maioria dos desembargadores entendeu que os agentes penitenciários terceirizados devem utilizar, sim, armas durante o trabalho durante os próximos 6 meses. Prazo esse dado ao Estado para conferir se os agentes têm capacidade técnica e psicológica para manusear armamentos dentro do sistema prisional de Alagoas. O advogado do Sindicato dos Agentes Penitenciários afirma que a portaria do juiz de execuções penais, José Braga Neto, autorizando a utilização de arma de fogo para os terceirizados, é irregular. Entende que eles não têm nem legalidade por estar armados e, consequentemente, não têm capacidade técnica nem jurídica para tanto. Já o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários Terceirizados comemorou a decisão do TJ e garante que todos estão aptos a utilizar as armas. A gente vem acompanhando o caos no sistema prisional nacional e nós estamos aqui para não deixar que isso aconteça. Eu acho legítimo a solicitação, as reivindicações de salário dos concursados, mas nós só queremos a nossa melhoria, entendeu? Eu acho que não tem nenhum tipo de crise entre as categorias. O secretário de Ressocialização e Inclusão Social assistiu atentamente à audiência, mas não quis adiantar o que o Estado deve fazer para solucionar o impasse entre os agentes penitenciários. Primeiro, reconhecer uma decisão justa. O Estado de Alagoas, através da Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, assim que for notificado, irá tomar todas as medidas administrativas para a regularização da situação. O Sindapem informou que vai recorrer da decisão. A reforma da Previdência vai movimentar o Congresso esta semana. O foco desta vez é a aposentadoria dos profissionais em atividade de risco. Quem tem detalhes é a repórter do Sistema Opinião, em Brasília, Damaris Bubans. 3 audiências públicas para tratar da reforma da Previdência foram agendadas para os próximos dias. A ideia do governo é acabar com as aposentadorias especiais para servidores de atividades de risco, como policiais e bombeiros, o que também deve acontecer com os professores, tanto da rede pública quanto da particular. Esses profissionais hoje se aposentam por tempo de contribuição, sem idade mínima. Para o governo, a mudança nessas categorias é fundamental, principalmente para equilibrar as contas nos estados e municípios. Na última sexta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o ministro da Previdência, Marcelo Caetano, para tratar de assuntos referentes à reforma. Logo após o encontro, Rodrigo Maia chegou a declarar que vai se empenhar pessoalmente para a aprovação da proposta do Executivo e disse também que ela é fundamental para ajudar a tirar o Brasil da crise de forma mais rápida. De Brasília, Damaris Bubans. Obrigada, Damaris. O governador Renan Filho anunciou a convocação de professores para a UNEAL em Arapiraca. Os detalhes com o portal 7 Segundos. Laís Pita, boa tarde. Oi, Sabrina, boa tarde. Trazemos uma notícia muito boa aqui para esta terça-feira. O governador Renan Filho convocou novos professores para a Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, que fica aqui na cidade de Arapiraca. O anúncio foi feito através de vídeo em uma rede social do governador. Meus amigos e minhas amigas da UNEAL, eu estou recebendo aqui professor Jairo, Odilon e também professor Clébio para fazermos as convocações dos professores da UNEAL. Com esses 4 convocados já são 100. É uma alegria grande. A nomeação dos novos professores foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje. E um dos professores contratados, o Edmilson, disse que esse é o maior sonho profissional realizado.
No último final de semana, um grupo de agricultores ocupou uma propriedade da mineradora Vale Verde, na zona rural do município de Craíbas. De acordo com esses agricultores, que dizem fazer parte da reforma agrária, a ocupação foi feita sob conhecimento do INCRA. Um dos trabalhadores, identificado apenas como Fernando, relatou à equipe do Portal 7 Segundos que a Vale Verde está arrendando terras para fazendeiros da região, enquanto muitos trabalhadores estão sem terra para plantar. Atualmente, 70 famílias estão acampando no lugar e a expectativa é de que nos próximos dias outras famílias se instalem na mesma localidade. Ninguém da mineradora Vale Verde quis se pronunciar sobre o assunto até o momento. Muito obrigada, Sabrina. Essa foi a minha participação aqui no JD de hoje e até amanhã. Obrigada, Laís. Ontem, no sítio São Jorge, aqui na capital, foi registrado mais um incêndio em vegetação. O fogo avançou sobre casas e causou destruição. Ninguém ficou ferido. Esses incêndios têm ocorrido com frequência em Alagoas. O repórter Leandro Melo tem informações ao vivo. Boa tarde, Leandro. Qual é o principal motivo desses incêndios? Oi, Sabrina, boa tarde a você, a todos que estão assistindo ao JD. Então, segundo os bombeiros, esses incêndios têm sido provocados por causa das altas temperaturas nessa época do ano. Atrelado a isso, tem ainda o hábito da população de queimar lixo nessas áreas de vegetação. Para falar mais sobre estes casos, aqui comigo o capitão Gilson do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, capitão. Sobre esse caso de ontem lá no sítio São Jorge, os bombeiros já têm ideia do que teria provocado esse incêndio? Boa tarde, Leandro. A princípio nós só podemos ter prever o que é que aconteceu, né? Nós tivemos algumas informações do pessoal que estava no local e provavelmente foi um incêndio provocado. Naquela região ali as pessoas têm o hábito, né, como você falou, de atear fogo em pequenas quantidades de lixo e daquele fogo alguma faísca que se desloca com o vento e gera um incêndio, né, como o de ontem, infelizmente. Houve danos materiais, foi só danos à vegetação mesmo? Houve danos à vegetação, né? Houve uma área extensa que foi queimada. E o incêndio acabou chegando na proximidade de algumas casas e chegou a afetar a parede de algumas casas, né? Inclusive um dos proprietários, ele solicitou a nossa perícia, porque segundo ele, né, esse fogo já tem acontecendo com uma certa frequência e ele quer procurar os meios legais para provar que aquele incêndio tem uma causa provocada e que aquele responsável responda na justiça. Nos últimos meses têm sido registrados também incêndios de notoriedade. Um deles foi aqui nessa barreira entre o Farol e o Poço, ali em frente ao IFAL. Outro agora mais recente lá em União dos Palmares, né, numa área de mata. Essa vegetação seca nessa época do ano, isso acaba facilitando a propagação das chamas? Com certeza. Como a gente já falou, nessa época do ano a gente já espera que haja um calor, né, um número de dias quentes maiores, então com isso a vegetação ela fica mais seca, então já é a temperatura alta com a vegetação seca, então já é uma receita para acontecer o incêndio, né? Por isso a importância de se evitar queimar lixo, jogar bituca de cigarros nessas áreas próximas a essas vegetações? Isso, a presença de lixo, né, resíduo da atividade humana, então gera atrelado à alta temperatura, a vegetação já está mais seca, então ainda por cima tem a população que joga aquele lixo, né? Então de repente uma garrafa de cerveja, uma garrafa PET, né, ela concentra a luz solar numa área menor, né? Se pegar numa vegetação seca vai gerar um incêndio. Uma bituca de cigarro que a pessoa vai passando ali no seu carro e joga, então o vento leva para aquela área que tem uma vegetação seca, também causa incêndio. Então, detectado um incêndio, né, e aí começa a se verificar que ele está se alastrando, o que a população pode fazer, se é que a população pode fazer alguma coisa, né, já que esse é um tipo de trabalho que somente os bombeiros estão preparados para isso? Quando a gente, não só nas ocorrências de incêndio, mas em qualquer outra ocorrência, né, onde haja um risco à pessoa, a gente orienta que apenas ligue para o 193, né, porque não vale a pena uma pessoa que não tem um treinamento, que não tem uma vivência de lidar com incêndio, que ela se arrisque a entrar num ambiente desse. Então, apenas ligar para o 193, passar as informações e aguardar que a nossa viatura chegue no local. Ok, muito obrigado pelas suas informações, capitão. Sabrina, volto com você no estúdio, tá aí dando o recado, né? Obrigada, Leandro. A seguir,
Nesta Semana Internacional da Mulher, vamos entrevistar hoje, aqui no estúdio, a deputada estadual Jo Pereira. É daqui a pouco, não saia daí.